Gente, vamos fazer uma revisão a respeito de hormônios vegetais? Esse assunto ele já caiu perifericamente no Enem e a gente tem que tomar alguns cuidados para não confundir cada um dos 5 hormônios importantes dentro de uma planta. Existem às vezes funções bem semelhantes e alguns detalhes que vocês têm que perceber na hora da prova. Aliás, para quem acha que esse é um assunto puramente da fisiologia vegetal, a gente pode sim conciliar isso com outras partes da biologia, com a morfologia e até com aspectos ecológicos. Então vamos lá, vamos conversar a respeito dos tais fito-hormônios ou hormônios vegetais. São 5, tá? Auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico e o etileno. Prof, por que se fala auxinas? Porque a gente tem mais de 80 auxinas diferentes. Por que você fala de giberelinas? Porque tem várias giberelinas também. Então, é um grupo hormonal e não um hormônio só. Aliás, tá? A principal auxina, quando a gente trabalha em ambiente laboratorial, é uma substância sintética chamada ácido indol acético. Então, se aparecer lá na sua prova do Enem algo relacionado ao AIA, ácido indol acético, saiba que ela é uma auxina. Agora vamos lá. Qual que é a grande função da auxina? Promover o crescimento vegetal. É o principal hormônio que a gente tem no processo de crescimento da planta. Vamos lembrar de uma coisa importante? Basicamente a planta vai crescer por um processo que a gente vai ter de multiplicação celular e também cresce por um processo de alongamento das células. Porque vamos pensar assim, ó, crescimento vegetal. Quando você multiplica as células, a planta está crescendo, mas quando essas células se alongam, a planta também está crescendo. E aí você tem que sacar o seguinte, a auxina é um hormônio que promove crescimento da planta a partir do alongamento das células. Como que isso acontece? Quando uma célula entra em mitose, ela se divide em duas, são duas células pequenininhas. E aí essa célula vai afrouxar a sua parede celular para crescer. Lembra, né, que o crescimento de uma célula vegetal fica limitado em função da parede. Se a parede estiver dura, lignificada, ela não vai conseguir mais crescer. Então a gente precisa de um afrouxamento dessa parede para promover o crescimento das células e, consequentemente, o crescimento da planta. Então, um crescimento vegetal de caule, lá nos ápices caulinares, lembra que a planta cresce na pontinha, de raízes e de frutos. Com um detalhe importante, a gente pode se utilizar da auxina para fabricar os chamados frutos sem sementes. O Japão é muito fera nisso, né? Eles produzem bastante frutos sem sementes, eles têm o costume de, por exemplo, comer melancia sem semente. Como é que a gente faz uma melancia sem semente? Uma melancia sem semente nada mais é do que uma melancia que não sofreu o processo de fecundação. Porque quando a gente tem a polinização de uma flor, essa polinização promove uma fecundação e os óvulos que a gente tem lá dentro do ovário vão desenvolver-se em sementes. Quando a gente quer fabricar um fruto sem semente, a gente impede a polinização. A gente interrompe esse processo, não deixa ele acontecer. A gente normalmente vai cortar ou inibir o processo de chegada de pólen. E aí, com isso, a gente pode estimular o crescimento do ovário floral a partir de um hormônio. Então, esses hormônios são colocados no ovário floral e eles crescem. Ah, professor, mas colocar um hormônio numa flor, daí o fruto vai ter hormônio. Gente, a auxina já ia ser liberada lá no ovário floral. O que a gente está fazendo artificialmente é evitar o processo de polinização e colocar por nós mesmos esse hormônio. Aí o fruto começa a se desenvolver e como não houve fecundação, esse fruto é chamado de partenocárpico, que o Enem pode cobrar como um fruto sem semente, porque ele não tem pai, ele não tem o pólen que chegou à flor para promover a formação desse fruto. Beleza? Aí não esquece também que a auxina é super importante no lance dos tropismos. E o que é um tropismo, professor? São aqueles movimentos que são definitivos na planta e direcionais, em direção à luz, em direção à gravidade. Por exemplo, um caule vai ter o que a gente chama de fototropismo positivo. Se, por exemplo, eu tiver uma plantinha aqui, e a minha única fonte de luz for ali do lado, a planta vai começar a entortar em direção à luz. A gente chama isso de fototropismo positivo do caule, beleza? Agora, a raiz, ela vai crescer contrária à luz. A raiz vai crescer a favor da gravidade, para baixo. Quem faz isso também é a auxina. A gente vai chamar de gravitropismo, porque tem uma relação com a gravidade positiva,
a favor da gravidade, e isso acontece na raiz. O caule não tem gravitropismo positivo, ele tem um gravitropismo negativo, beleza? Aí não esquece de uma coisa que às vezes parece um pouco contraditória, mas esse hormônio, a auxina, ele é fotofóbico, ele foge da luz. E isso dá uma bugada na nossa cabeça, porque eu acabei de falar para você que a planta vai crescer em direção à luz, em função do hormônio auxina. Aí você pensa, em função da auxina, a planta cresce em direção à luz. Mas o professor colocou aqui embaixo que o hormônio é fotofóbico, ele foge da luz. Não estou entendendo, prof. Então imagina o seguinte, tá? Isso aqui é um caule. Lá está a luz. A luz está batendo nesse caule e como a auxina ela é fotofóbica, ela foge da luz, a gente não vai ter a auxina desse lado aqui, porque ela está fugindo da luz, ela se esconde do lado sombreado. Esse lado vai ficar com mais auxina e esse lado vai crescer mais do que esse aqui. Com isso, você vai perceber um crescimento maior do lado sombreado, entortando a planta em direção à luz. Que coisa sensacional, né? Inclusive, quem fez um dos experimentos mais interessantes nesse sentido, já há muito tempo atrás, foi um cara chamado Charles Darwin, tá? Ele e o pai dele fizeram esse experimento em casa. Como é bom, né? Uma família de cientistas ficam testando o crescimento da planta, da auxina, no desenvolvimento vegetal. Só cientista mesmo, né? E não é qualquer cientista, é o rei dos cientistas, né? Mas continuando. Lembra que a auxina também é responsável por um processo que a gente chama de dominância apical. E isso tem uma aplicação muito legal na fruticultura. O que acontece? Uma vez a gente achava que quanto mais auxina a gente dá para a planta, mais ela cresce. Quanto mais auxina, mais ela cresce. Mas não é verdade. Se a gente der pouca auxina, a gente vai ter a inibição do crescimento. Mas se a gente der muita auxina, a gente também vai inibir o crescimento. Eu quero até que você anote. Pouca auxina ou muita auxina vai inibir o crescimento. O que a planta precisa? De um equilíbrio, de uma quantidade específica de auxina que vai estimular esse crescimento. Se colocar muito, inibe. Se colocar pouco, inibe também. E aí com isso a planta desencadeia a chamada dominância apical. O ápice de uma planta, a pontinha da planta, produz muita auxina. Muita auxina. E aí você pode pensar, professor, mas se a ponta produz muita, ela inibe o crescimento, ela não vai crescer. Só que a planta é espertinha. Ela pega esse excesso de auxina que é produzido lá na ponta e joga pelo floema e esse excesso de auxina vai descendo. Então a pontinha mesmo vai ficar com pouca auxina. Esse excesso desce. Desce para onde? Passando pelas gemas laterais. Então as gemas laterais acabam ficando inibidas. Elas não conseguem se desenvolver porque o ápice está inibindo elas. Isso a gente vai chamar de dominância apical. Prof, por que você disse que tem uma aplicação na fruticultura? Pensa aqui comigo. Eu tenho um galho, tá? Um galho de uma planta de laranja, tá? Uma laranjeira. E aí esse galho tá lá crescendo, botando umas florzinhas e tudo mais, só que ele tá pouco ramificado. O que eu posso fazer nesse galho? Cortar o ápice. No momento que eu corto o ápice, aquele monte de auxina que estava sendo produzida lá em cima e inibindo as gemas laterais é cortado. A gente tira aquele monte de auxina. E aí as gemas laterais começam a crescer, começam a criar brotinhos. Então, o corte da dominância apical vai gerar brotamentos laterais. E com um galho cheio de brotos, nós vamos ter mais ramos, consequentemente mais flores, consequentemente mais frutos. Por isso que isso é importante na fruticultura, beleza? Então lembra dessas características da auxina que tem uma cara de Enem, tem tudo a ver com o Enem. Depois a gente vai já para giberelina, que é um conjunto de hormônios, tá? Giberelinas seria o mais correto, que também promove crescimento vegetal. Crescimento principalmente dos frutos. E aí, com a giberelina, a gente também consegue fazer frutos partenocárpicos. Tem um fruto partenocárpico que é bem famosinho até, talvez você já tenha visto até no mercado, que é uma uva chamada de uva Thompson. É uma uva alongadinha assim, e essa uva Thompson, pessoal, ela é formada sem o processo de fecundação. Ela é puramente o uso de giberelina na flor da parreira antes
dela ser polinizada. Então, quando os cachinhos estão sendo formados, eles começam a colocar a giberelina e essa giberelina faz os ovários crescerem e formar vários frutinhos, várias uvas que nascem sem sementes. Muito legal, giberelina também pode assumir essa função que a gente já viu na auxina. Outra função, e essa com certeza a mais lembrada de todas, e você nunca vai esquecer, que a giberelina é responsável pela germinação. A germinação das sementes depende desse hormônio giberelina. E aí a gente consegue fazer uma ponte com alguns aspectos ecológicos. Tem sementes que só passam a liberar giberelina se elas tiverem algum tipo de estímulo. Eu não sei se você está ligado, mas o cerrado brasileiro, ele contém vários tipos de plantas que só conseguem germinar pós-aquecimento de suas sementes. E é por isso que o fogo no cerrado brasileiro é um fenômeno importante, não só natural, mas como importante para a manutenção desse bioma. O fogo vai limpar boa parte de uma área e vai aquecer várias sementes que estão às vezes dormentes durante 1, 2, 3, 4 anos. E aí essas sementes pós-aquecimento começam a liberar giberelina e elas conseguem germinar. Professor, você está querendo dizer então que essas queimadas no cerrado são legais? Essas queimadas que a gente tem visto no cerrado não são legais, porque elas são causadas pelo ser humano. Elas têm uma origem antrópica. Mas as queimadas naturais são legais sim. Olha o que eu falei. Às vezes a gente fica 1, 2, 3, 4, 5 anos sem ter uma queimada natural no local. O ser humano tem queimado todos os anos várias vezes o mesmo ambiente. Isso não é legal. Mas lembra que a giberelina é importante para o processo de germinação das sementes. É ela que vai promover essa quebra de dormência da semente. Existe semente, por exemplo, que precisa de uma escarificação para poder liberar a giberelina. O que é essa escarificação? Então, imagine que você tem uma planta X, que tem um frutinho que é atrativo para a avifauna, para os passarinhos, aí o passarinho come. Aquele frutinho tem uma semente lá dentro. E essa semente normalmente não germina se não for comida pelo passarinho. O que acontece? Aquela semente desce pelo trato digestivo do passarinho, recebe substâncias ácidas, enzimas, e isso faz com que a gente tenha um estímulo à liberação de giberelina por parte da semente. Quando o animalzinho defeca essa semente num outro local, essa semente está pronta para germinar, porque ela teve a quebra da sua dormência feita por um processo que a gente chama de escarificação intestinal. Legal, né? Agora, vem pra cá. Citocinina. Esse hormônio você não tem como esquecer também, ó. Cito quer dizer célula, cinese quer dizer divisão. É o hormônio que promove multiplicação celular, divisões celulares, mitoses. Olha como a gente está fazendo pontes com outras partes da biologia. Multiplicação de células são mitoses. Uma célula vira 2, vira 4, vira 8. Gente, isso é super importante e ocorre nas regiões meristemáticas da planta. O que são as regiões meristemáticas? São as regiões proliferativas da planta. O ápice dela, né? As gemas, as regiões onde a gente tem crescimento secundário, linha espessura da planta. Tudo isso vai ter muita ação da citocinina que promove a multiplicação celular. Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar é que o fato de uma célula se dividir em duas não é simplesmente uma divisão, é uma reposição, às vezes, de células. As células vão ficando velhas, então a gente tem que produzir novas células, e essa multiplicação celular faz isso, produz novas células, e com isso a gente evita o envelhecimento da planta, que a gente chama na biologia normalmente de senescência. Lembra que uma pessoa senil é uma pessoa velha, né? Então a gente está evitando a senescência, evitando o envelhecimento da planta, porque a gente está formando novas células, e isso quem faz é a citocinina. Agora a gente vai lá para o ácido abscísico, esse cara que por muito tempo foi tido como um hormônio responsável pela queda da folha. Aliás, abscisão quer dizer queda, mas cuidado, isso aqui é pega-ratão. O ácido abscísico não promove a queda da folha. A gente descobriu isso muito tempo depois, o nome já estava consagrado e ficou. Mas o ácido abscísico não promove a queda da folha. O que o ácido abscísico faz? Ele é um inibidor vegetal. Ele inibe aquelas coisas que a gente viu na auxina, da giberelina, da citocinina. Então ele inibe o crescimento da planta. Ele inibe a multiplicação celular que acontece na planta. Quer dizer que esse ácido abscísico pode inibir a ação da auxina, a ação da giberelina, a ação da citocinina?
Exatamente. Ele é um hormônio que inibe os outros, inibe aquilo que a gente chama de desenvolvimento da planta. Ele também vai promover, pessoal, o fechamento dos estômatos. Lembra que os estômatos são aquelas estruturinhas que tem embaixo da folha que abrem e fecham para promover trocas gasosas, para promover processo de transpiração? Imagine que uma planta entra em estresse hídrico. Estresse hídrico quer dizer que está faltando água lá na sua raiz. Bom, para não ficar transpirando e perdendo mais água, já que nem tem água disponível, a gente tem ácido abscísico. O ácido abscísico sempre é colocado na planta em situações de estresse. A planta libera ele dizendo, opa, peraí, estou numa situação de muito calor, estou numa situação de falta d'água, estou num ambiente muito seco, muito vento, ou o inverno está chegando, aí eu quero, sabe, entrar numa situação, sabe, de inibição do meu metabolismo, quero fazer muita fotossíntese, quero guardar energia para quando for propício esse momento. Então o ácido abscísico vai entrar nesse momento e também é o responsável pela senescência, que é o envelhecimento da planta. Tem gente que não pensa nisso, mas por que uma planta gostaria de envelhecer? Existem plantas que fecharam o seu ciclo reprodutivo e não vão mais se reproduzir. Pensa, por exemplo, num pé de milho. O pé de milho, ele produz uma espiguinha, reproduziu, formou os grãozinhos de milho, o que ele vai ficar fazendo o resto da vida inteira dele? Ele tem que morrer, ele tem que dar lugar para nascerem outros pés de milho ao seu redor. Então, ele vai estimular a liberação de ácido abscísico, que vai promover essa senescência, inibindo toda a planta. Aí o pé de milho morre, porque as células não se renovaram, morreram, secaram, e a gente vai ter um novo ciclo com uma nova planta depois. Plantas anuais, que não é o caso, claro, de uma araucária que vive 500 anos, tá? Plantas anuais se utilizam muito do ácido abscísico para fechar o seu ciclo de vida, para encerrar a sua participação aqui no planeta Terra. E aí, por último, nós temos o etileno. Cuidado, o etileno é o único hormônio que é um gás, um hormônio gasoso. Lá na química orgânica, vocês chamam o etileno de eteno. É a mesma coisa, tá? Carbono, carbono, uma dupla ligação e aí os hidrogeninhos. Muito bem, o que o etileno faz? Ele promove maturação dos frutos e também das folhas. Sabe como uma folha fica amarelada? É por causa do etileno. E esse amarelamento ocorre principalmente por uma falta de aporte de auxina. Então, para de chegar a auxina na folha, aí a gente tem a liberação do etileno e com isso a folha vai cair. Olha que doido! Não é o ácido abscísico que promove a queda foliar. É a auxina que para de chegar e com isso a gente tem liberação de etileno, que vai fazer aquela folha ficar madura, ficar amarelada e uma hora cair. Então lembre-se, etileno responsável por maturação das folhas e principalmente maturação dos frutos. Pensa, por exemplo, numa goiaba, tá? Uma goiaba. Como é que uma goiaba verde imatura? Primeiro, ela é verde. Segundo, ela é dura. Terceiro, ela não tem tanto sabor. Quarto, ela é esbranquiçada por dentro. Quando ela se torna madura em função do etileno, ela vai mudar a sua consistência. Ela vai se tornar maior, mais macia, todo aquele amido duro que ela tinha dentro dela vai começar a se quebrar, a quebra do amido libera glicose, que deixa esse fruto mais doce. Isso é função do etileno. E não esquece que o etileno pode ser inibido pelo gás carbônico. O gás carbônico tem um efeito competitivo nas células que recebem o etileno. Ele é um inibidor competitivo. Então, por exemplo, a gente poder transportar frutos que amadurecem muito rápido, como é o caso da banana. Imagine, eu tenho que transportar a banana da Bahia até o meu estado, o Paraná. Pô, demora um tempão. Vai ficar dentro de um caminhão, tudo fechado. Imagine aquele monte de banana fechada dentro de um caminhão, liberando etileno, amadurecendo, vai chegar aqui podre. Então a gente precisa de gás carbônico. Para transporte de frutos que amadurecem muito rápido, a gente pode se utilizar de gelo seco, que é gás carbônico congelado. Coloca lá dentro um monte de gás carbônico, que esses frutinhos não vão mais conseguir receber etileno, produzir etileno, e a gente evita o processo de maturação. É uma revisão rápida dos hormônios vegetais, mas eu acho que eu fui muito pontual e acho que conseguimos fazer alguns contextos para vocês, que é a ideia, que é a pegada do Enem. Beleza? Tamo junto!